Com vocês, mais uma noite. Obrigada, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir para a cura do nosso sistema familiar. E eu acredito que curando as famílias, nós saímos na frente, não é verdade? Porque se uma vez curada a família, nós curamos as pupilas, a menina dos olhos de Deus. O maior projeto que possa haver de uma família. Porque sem família não tem nada, né? Então bora lá começar. Estúdio Renata. Ai, minha xará. Seja bem-vinda. Dri, Jarli, todas sejam muito bem-vindas. Quem é a primeira vez me avisa. Quem já é borboleta, põe aí a borboleta para mim saber. Giza, seja bem-vinda. Giza tá falando lá do Japão. Giza, tá longe, hein? Tá longe e tá perto, né, Giza? Já eu tô aí pertinho de você no Japão, hein, Giza? Tô aí por perto, hein? Surpresa, hein? Então, seja bem-vindo, você que é a primeira vez. Bom dia aí pra você, né? Boa noite aqui pra mim. Hoje eu vou falar da cura familiar. Hoje eu vou falar realmente do que cura ou adoece o seu sistema familiar. Né? Algumas coisas, né? Porque não dá pra falar de tudo, porque são assuntos muito abrangentes. E tem muito assunto para falar, não é verdade? Então, boa noite, Alessandra. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. As borboletas, põe a borboleta. Sejam todas muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Quem é a primeira vez, me avisa. Hoje eu vou falar de cura familiar, já disse isso. Então, se você tem problema com a tua família, problema com a tua mãe, problema com a tua irmã, problema com a Rainha Elizabeth, qualquer um que você tiver problema, chegou a hora de você curar isso. Ou pelo menos entender, né? Um pouco mais sobre o seu sistema. Então, muito boa noite. Quem é a primeira vez, me avisa. De onde você fala comigo? Olha, Pernilongo. Lá na Serra, eu tinha as aranhas, né? Aqui, a gente tem os pernilongos. Então, em cada lugar tem o seu problema, não é verdade? Aqui, eu tenho que lidar com os borrachudos. E não é pouco, não, viu? É bastante. E lá, eu tinha que lidar com as aranhas. Tinha bastante também. Mas as aranhas ficam na dela, né? Ela fica quietinha. Então, às vezes eu acordava, tinha uma aranha na parede, às vezes nas almofadas. Tinha bastante aranha. Aqui, eu vou até colocar aqui um pouco de spray de repelente. Eu não gosto muito, mas fazer o quê? Tem que dar uma trabalhada, né? Senão eu não consigo ficar aqui. Bahia! Meu Deus do céu, que delícia! Campinas! É a Simone? É minha querida Simone? Vamos lá, de onde você tá falando? Bahia tá aqui pertinho de mim, né? Eu tô aqui pertinho de você, então, agora. Boa noite. Bom, bora lá. Essa semana, na verdade, eu não tô tão feliz assim, né? Porque essa semana, uma semana de uma despedida, né? Meu filho foi para a Austrália, então, como toda mãe que quer deixar o seu filho voar. Então, se você quiser falar comigo, vem aqui na frente, tá? Tem um pessoal aqui comigo, quem quiser falar comigo, fica aqui, porque eu consigo te ver. Se você roubar minha atenção, né? Aí eu tiro a atenção da live, porque me ajuda bastante, tá bom? Meu filho embarcou, quem me acompanhou sabe, né? Foi morar com outro filho lá na Austrália. Então, são 27 horas de voo de saudade. Então, a gente é mãe, né? Então, tem saudade mesmo, né? Então, uma mistura de sentimento. Um lado meu falando, vai viver sua vida, sua história, chegou o seu momento, é isso mesmo, a vida vai pra frente, né? E que atrás vem gente. Mas não é fácil romper os laços familiares, né? Se fosse, todo mundo fazia, não é verdade? Então, tomar essa atitude de cuidar da sua vida e deixar o seu filho cuidar da sua vida, gera, sim, muito movimento dentro de você, na casa, na família. Toda atitude que você toma na sua vida, principalmente se você mora num ambiente familiar, né, onde tem mais parentes, eu vou aqui várias cores para entender. Todas as decisões que nós tomamos, você está aqui, você toma uma decisão de vir para cá, você mexe em toda a sua família, todo o sistema se movimenta com as suas decisões. Você consegue entender isso? Quando você toma uma decisão, ela ecologicamente vai criar um movimento dentro do seu campo familiar. Então a gente sai tomando escolhas e nós temos o direito e nos deu esse livre-arbítrio, né? Arbítrio, olha que as palavras não saem, né? De tomar as suas decisões.
Porém, as consequências também são suas. E muitas das vezes nós não tomamos as decisões baseadas nas consequências que virão. Então, quando eu decidi, por exemplo, que o meu filho mais velho iria morar na Austrália, eu decidi também que os outros que ainda eram pequenos cresceriam longe do irmão, né? Então, o outro indo agora significa dizer que ele está longe da família. Então, de um lado tem uma escolha, do outro lado tem as consequências dessa escolha. Então, quanto mais nós tomamos consciência disso, mais nós estamos, sim, tendo autoridade sobre a nossa vida, sendo o autor da nossa vida, né? Eu respondi agora um dos comentários e uma delas me falou assim, eu acho que o príncipe Charles traiu a princesa Diane por questão de caráter. Sim, é uma questão de caráter você decidir ou não trair. Mas qual é o movimento que está nesse campo, né? Eu, como vocês sabem, eu dei palestra durante 4 anos seguidos em presídio. Comecei em meu... Como é que pode começar a live com pouca bateria? Só eu mesmo, né? Que estava respondendo conteúdo até agora. Eu comecei meu trabalho em presídio. E por que eu fui para o presídio? Porque eu acredito que ninguém quer ser o bandido. Entende? Ninguém quer ser o bandido. E muitas das vezes a pessoa está lá no presídio tomando uma vida que é uma consequência do que ele viveu até ali. Entende? Filho, preciso que me deixe, senão eu fico nervosa aqui, não consigo trabalhar. Fico nervosa. Eu gosto de um vídeo que a mulher tá lá assim. Desculpa abrir. Ela tá assim. Você tá indo? Ela tá assim, louvando a Deus, falando de paz, né? E o filho começa a chorar do lado. E ela falando do amor de Deus, da paz, do zen, de tudo que tem que ser. E o filho falando no ouvido dela. Você já viu esse vídeo? Aí, em um dado momento, ela vira e... Cala a boca! Que eu tô aqui falando de Jesus! Eu acho demais esse vídeo. E o Bruno, às vezes, me provoca isso. Que eu tô aqui numa paz, falando vídeo. Ele vai pra direita, vai pra esquerda. E ele tem que fazer tanta pose que eu não consigo. Esqueci o que eu ia falar. Mas o Bruno é uma benção na minha vida, tá? Não tô reclamando dele, não. Tá? Então, vamos lá. Então, quando você toma uma decisão, você mexe ecologicamente com tudo que tá no seu movimento. Então, as nossas escolhas causam, sim, consequências em nós e em quem está perto de nós. E como eu ia dizendo, o príncipe Charles traiu a mulher, então é que é problema de caráter, sim. Mas existe um campo que nós temos que entender, que é uma visão muito ocidental nossa, de que nós temos o controle de todas as coisas. Nós temos acreditamos que temos o controle, nós temos a escolha, mas o controle nós não temos de nada. As coisas acontecem. Então, um movimento que você causa aqui, cria uma ação aqui, que traz isso para cá, que traz isso para cá, que muda tudo. Uma única escolha. Então, é muito importante entender que, quando eu me refiro ao príncipe Charles, ele não a força dele não vinha do pai, vinha da mãe, que é a rainha. Pensa, é filho de uma rainha, né? Eu não sei o que é ser filho de uma... Quer dizer, eu sei que é filho de uma rainha, porque minha mãe é minha rainha, né? Mas uma rainha, oficialmente, é monarca, então não é tão fácil. Então ele não veio à força de um pai, porque a mãe é o portal, né? Nós conhecemos o nosso sistema familiar da seguinte forma. A mãe é o portal para passagem para essa vida. A mãe é o seu sucesso. E o olhar que você tem para sua mãe vai trazer sucesso ou não para sua vida. O papai, vamos tirar aqui os bonecos, o papai é a direção. Então, digamos, num caso de uma criança que é criada pela mãe e a ausência do pai, ela com certeza sente falta de direção. E principalmente se essa mãe fala assim, eu fui mãe e pai, ela nunca vai conseguir ser pai. Ela pode ser a maior mãe que ela quiser, até em excesso e entrar em desequilíbrio tentando ser pai, mas pai ela não vai ser. Porque você é metade papai e metade mamãe. E isso que te fez vir por esse plano. E isso é saúde para a sua vida. Então, quando a direção, que o pai é a direção na nossa vida, né? E a mãe é o sucesso, olhando para o nosso sistema.
E aí quando essa força vem dessa mãe, essa mãe está numa postura de poder, de autoridade, fazendo com que o cargo maior esse, se ela é o maior, o marido está ao lado dela, né? Então precisa ser feito alguns movimentos para trazer equilíbrio para essa família. Eu gosto muito de uma fala da Ana Paula Valadão, que ela dizia para o marido que ele estava pronto para ser marido de uma cantora gospel famosa, isso antes dela ficar famosa. E isso veio depois, adoeceu o casamento dela, porque quando ela entendeu que ela poderia ser Ana Paula Valadão, ser uma estrela gospel famosa, popstar, mas quando ela entrasse na porta da casa dela, dentro da casa dela, ela seria a esposa do marido dela. Para a saúde da família dela, ele é o cabeça, ele é o líder, né? Ela é a esposa, a orientadora do marido. E não, então lá fora ela é top, aqui ela é a esposa dele. Não é um sistema preconceituoso, feminista ou machista, sabe, gente? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Os dois andarão juntos, nem atrás nem à frente. Mas existe o lugar do homem e o lugar da mulher. Isso que aí a mulher, quando tem muito poder, ela tende a diminuir o homem. O homem não encontra força. E sem essa força, esse príncipe se sente sem direção. Então, quando eu disse que ele veio atrair a Daiane, porque a Daiane, se a gente for a fundo, ele já atraiu uma mulher que é uma princesinha, né? Porque ela era a princesinha do pai. Vamos usar eles para explicar que fica mais fácil. Então, ela é a princesinha do pai. Então, ela já tinha um amor na vida dela, né? Que é o pai. Então, nenhum príncipe conseguiria suprir ao fato dela ser princesinha do pai. Então, ela já entrou no sistema doente e doente estava. Então, ela nunca conseguiu ter um marido porque ela nunca deixou de ser filha. Entende? Então, ela era filhinha do papai. Então, ela com certeza esperava que ele fosse tratar ela assim. E ele não conseguia ser o líder que ela precisava porque ele veio de uma hierarquia da mãe. Entende? A mãe é a autoridade, a mãe dá as cartas. Então, ele ficou sem identidade, esse rapaz. Então, a única maneira que ele encontrou dele buscar de novo a força dele foi tendo... Tudo bem que a história tem uma complexidade, houve um amor platônico lá atrás, né? Que eles se conheceram na adolescência, e aí se apaixonaram, e aí não cabia ele ficar com ela, porque não tinha o perfil que precisava para a monarquia. Aí a rainha mandou ele para longe, para que ele não casasse com a Camila. Então tem uma história, se você ler o livro você vai entender em detalhes, que eu aconselho que você leia. Mas para a gente ter uma explicação e entender que o que eu quero pegar esse exemplo é fazer você entender que quando você não está no seu lugar, você vai adoecer todo o seu sistema. Por exemplo, o filme que eu assisti, como é o nome do filme, Bruno? O filme que a gente vai constelar ele, com o Denzel Washington, No Limite? Limite Entre Nós? Esse é isso. Eu quero que você assista esse filme, eu vou indicar esse filme pra você, eu vou explicar uma outra coisa aqui. Nós estamos falando de cura da família, né? Então é importante você olhar, é importante você constelar e constelar com um bom constelador para entender que existem todos os tipos de profissionais, né? Principalmente os bons, né? Então escolha um constelador que realmente vai gerar. Sei que é bem isso que você está falando. Eu gosto de pessoas que estão acompanhando, viu? Boa noite, Nath, fica aí, viu? Vamos lá. Um limite entre nós, né? Eu já sabia o nome do filme de falar agora, mas tá bom. O limite entre nós. Vou apanhar do Bruno aqui. O limite entre nós. Vamos lá. Assista esse filme, eu vou dar a explicação do filme. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: esse cara, que é o Denzel Washington, foi um jogador frustrado, não conseguiu. E aí ele tem um filho, que é o filho mais velho, e tem uma esposa, e ele tem um outro filho. A história começa assim, né? E esse filho aqui, vou pegar um filho menor. Esse filho aqui sonha em ser jogador, igual a ele, seguir a carreira dele. Mas ele, nas crenças dele, né? Claro que tudo funciona, PNL, lei de atração, tudo isso funciona. Mas se você não entender o seu sistema, não vai funcionar da maneira que você quer. Consegue entender? Então vamos lá. Então ele não aceita. O que ele entende como segurança? Uma casa. Ele é aquele homem que acredita que ele tem que trabalhar de segunda a sexta, trazer comida para casa, e a mulher tem que ficar feliz porque ele dá o dinheiro, inclusive, tudo na mão dela, né? E o filho chega uma hora nele e fala: você não me ama? Ele fala: por que eu tenho que te amar? Tô fazendo spoiler mesmo aqui. Eu não tenho que te amar.
Eu tenho que te dar cuidados. Se eu tenho que te amar você é uma consequência do meu relacionamento com a sua mãe. É quase isso mesmo. Eu queria casar com a sua mãe e veio você. Então eu estou te dando... eu tenho que cuidar de você, independente de eu te amar. Então você vê que ele é um cara pouco polido e um cara cheio de crenças limitantes. Se eu falar muito, eu acabo falando do filme. Eu quero que você assista o filme. O que eu vou te dizer do filme é o seguinte. Ele, aparentemente, um homem fiel, e ela, inclusive, dedica a vida toda dele para ela. Ele conhece uma mulher e vem para casa com um bebê. Falou, a minha amante teve um filho. Esse filho aqui compra a briga do pai. Começa a afrontar o pai porque se mete no relacionamento da mãe. A única maneira dele se curar foi a autoridade que o pai colocou no lugar dele. Então o pai dele falou, escuta aqui, isso é um problema meu da sua mãe, você não se meta, se você não tá afim, você pode cair fora. Inclusive você pode cair fora agora. E isso faz com que ele encontre o caminho da vida dele. Então ele não deixou que o filho se metesse nas mazelas dele. Quem tinha que dar essa satisfação é a mulher dele. O fato é que essa amante traz um filho para ele criar. E o que é mais legal é que, essa parte eu vou ter que contar no filme, não adianta. O fato ela fez algo que ela foi constelada, essa mulher. Que eu sou fã dela, mas esqueci o nome dela. Descobre o nome dela pra mim que eu esqueci. Ali é só espetáculo de ator, viu? Ali é... Viola Davis. Viola Davis. Então você imagina, só tinha fera. O irmão dele, que faz papel de um rapaz especial, também faz uma cena, não sei se esse cara não vai ganhar o Oscar. É incrível. Então ela aceita a criança. Ele fala, então, agora eu tenho essa criança, como é que faz? Ela fala, olha, eu entendo que essa criança precisa de uma mãe, né? Você está trazendo para mim para casa, mas você está perdendo uma esposa. Então ela assume a criança da traição, mas larga dele. Muito sábio, porque é exatamente o que ia acontecer. Quando existe um adultério, e esse adultério traz uma consequência de um filho, existe um rompimento aqui nesse relacionamento. Acontece alguma coisa aqui dentro. E se isso não for tratado, vai trazer consequências para os demais. É muito importante a gente entender que aquilo que a gente não trata, a gente passa. Entende? Então eu não tratei as minhas consequências da minha vida. Então isso passa para frente. Então a minha filha vai cumprir essas consequências. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Hoje eu vou falar de bastante dor aqui de família, tá? Tá fazendo sentido pra você, Bruno? Vou falar de bastante dor porque uma delas pode ser a sua. Vou dar um exemplo aqui. Então essa mãe, esse cara engravida essa mulher. Eles vão lá, fica junto e engravida essa mulher. Vem essa criança. Aí essa mãe faz o quê? Essa mãe, como esse cara larga ela grávida, vou deixar ele aqui, largou ela grávida. Ela conhece esse cara. Aí esse cara, esse rapaz aqui, assume essa criança. E aí ela tem outros filhos com ele. Tem o filho dele aqui. E aí essa criança começa a chamar ele de pai. Começa a chamar essa criança, que é filho desse, ó, o azul, ó. Começa a chamar ele de pai. Então quando eles falam, a gente tem 2 filhos. O meu mais velho e o meu mais novo. Na verdade, esse cara, esse rapaz aqui, esse é o primogênito desse. Ele tem um filho. E apresenta que tem 2. E essa mãe aqui resolve não contar para esse filho que ele não é o pai verdadeiro dela, por exemplo. Ou conta, ou não conta. O fato é que excluíram esse pai aqui. E aí vamos colocar até mais uma criança aqui, tem mais 2. A mulher vai lá e tem mais 2 filhos. Vamos colocar até mais, porque não é questão de um desses filhos aqui. Essa criança não é filha dele, tá entendendo? Mas ela chama ele de pai. E excluíram completamente o pai. Um desses filhos aqui pode pagar com a própria vida essa exclusão. Então digamos que um filho dela aqui vem e falece. Por quê? Porque foi excluído dessa criança o direito de ter um pai. Desse pai ele não pode ser o pai primogênito do filho verdadeiro. Então é com a vida que se paga. Consegue entender como é sério isso? Tá, vou dar um outro exemplo aqui. De consequências de não constelação, de não estar no seu sistema. Esse casal aqui se casou. Eu tô aqui para dar os exemplos, você entender que você precisa constelar, que você pode curar o seu sistema. Não dá para falar tudo aqui, né?
Fui abandonada na gravidez da minha filha e ela chama meu pai de pai. Não é o pai dela. Então você imagina, vamos lá, vou responder aqui a Michele, tá, Michele? Michele, você é metade um pai e metade uma mãe. Você é metade um óvulo e metade um esperma. Na verdade, metade um esperma lá do... Todo mundo, ó, mão direita. Mão direita, direção, é o pai. Mão esquerda, coração, é mãe. Então você é metade direita e esquerda. Você é metade um pai e metade uma mãe. Metade um óvulo, um esperma e um óvulo. Pronto, isso é você. Então a sua filha é metade você e metade o pai dela. O pai, vamos combinar aqui, pai é aquele que fez você, tá? Aquele que cria é padrasto. Você pode chamar escolher chamar de pai, mas pai e mãe é quem biologicamente te deu a vida, te concebeu a vida. Só que a gente tá mudando tudo aí no mundo hoje, né? É inseminação artificial, é esperma, é um que doa, é um que engravida. Estamos fazendo uma loucura aí hoje, né? Então, muita coisa tem pra cancelar aí na frente, né? Essa cancelação vai ter muita coisa pra falar na frente. Mas nesse fato aqui da sua filha, da Michele. Obrigado, Michele, eu vou tentar te ajudar aqui. Então, a sua filhinha é metade você e ele. Aí ela vai e começa a chamar o seu papai e a sua mamãe de pai. Então ela pega, exclui esse pai e põe o seu pai aqui. Para o seu pai ser pai dela, ele tem que ser seu marido. Então a gente exclui também a sua mãe. Porque só tem uma maneira dele ser pai da sua filha, sendo seu marido. Então a gente tira a sua mãe. Você vai entender? E aí você, lado a lado com o seu pai, sendo mãe da sua filha, você é uma criança paraficada. Então você está na mesma hierarquia que o seu pai, excluindo a sua mãe. Então vocês estão excluindo a sua mãe e o pai dessa criança. Você vai se sentir como uma criança parificada, ou seja, você vai se sentir sempre em falta. Então o próximo, você não vai ter outro marido, porque você já tem um, que é o seu pai. E a sua filha vai para a vida se sentindo metade. Em tudo que ela fizer, ela vai sentir metade. Ela pode ter alguns sucessos na vida, mas ela não vai ter direção. Por quê? Porque a direção dela foi excluída dela. Por isso que o meu próximo livro, eu acredito que vai ser incrível, chama Cura da Família. Ele vai ajudar você a entender que se nós olharmos para uma terapia que ajuda nós curarmos a nossa família, nós curamos a terra, gente. Porque do mesmo jeito que está tudo disfuncional, porque nós estamos mudando os lugares das coisas, alimentando o nosso bem-estar, o nosso ego, e isso nos adoece. Entende isso? Isso nos adoece. Que dor, né? E isso não... Oi? O que tem que fazer? No caso da Michele, meu diretor está aqui. O que tem que fazer? O que tem que fazer, em primeiro lugar, devolver para sua filhinha o pai dela. E às vezes é uma palavra, viu? Você é metade mamãe e metade papai. O que aconteceu com você não diz respeito à sua filha. Foi você que escolheu ele para ficar com ele. Se ele te abandonou, é um problema seu. A gente não está falando disso agora. Mas isso não tira dela o pai. Ah, mas ele abandonou. Mas ele é o pai. Abandonando ou não. Então você vai chamar o seu vô de vovô, porque é o que ele é. Porque quando ela chama o seu pai de pai, ela perde um vô. Né? E ela é tão gostoso ter vô, né? Maravilhoso ter vô, né? Então deixa o seu pai ser vô, porque é o que ele é. Não tira o vô da menina também. Já tirou o pai, agora vai tirar o vô também. Eu sei, o pai abandonou. Vamos saber, se a gente constelar, vai descobrir por que ele abandonou, vai descobrir que de repente a vítima não é a vítima, que de repente ela atraiu para o sistema dela um cara que faria esse papel com ela. Você tem que entender que a gente não é vítima. Eu sei, ele não quis saber do filho, eu compreendo, mas isso não tira dela a metade do pai dela. Não é porque ele não teve força para cuidar do filho. Se a gente for constelar esse homem, a gente vai descobrir por que ele fez isso. De repente ele não teve um pai presente, então ele não pode dar o que ele não sabe. De repente, eu não sei o sistema dele, então eu não vou ficar aqui supondo que fez com que ele fizesse isso. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. E é esse julgamento que a gente tem predisposto. Ah, não fez isso, é isso.
que adoece o meu e o seu sistema, porque eu estou dando piteco na vida do outro. Eu mal consigo resolver a minha, então eu vou me meter na vida do outro. Então o que é importante entender é que trazer consciência. Vamos analisar o caso concreto. Vamos descobrir o que aconteceu com esse pai. Dá para descobrir. Uma vez descobrir, quando a gente acessa isso, fica mais fácil o perdão. Se a constelação não te ajudar a resolver, ela vai te ajudar a dissolver. Consegue entender? Vai te ensinar a olhar para frente, né? Então, igual eu conto com você. Você vem com os seus problemas da criança. Você cura os problemas da criança? Não, você perdoa aquela criança, né? E entende que agora aquela criança é responsabilidade sua de cuidar. Aí você sai de lá com a responsabilidade de cuidar da sua criança. Só que às vezes você não consegue, mesmo sabendo o que tem que fazer. Por quê? Porque é mais fácil culpar sua mãe por não ter feito isso. Você não consegue cuidar da sua criança, mas sua mãe é culpada. Nem você não cuida da sua criança, mas sua mãe é culpada. Então é mais confortável ficar culpando a minha mãe, porque tira de mim a responsabilidade de fazer. Tá entendendo? Tá fazendo sentido pra você? Você podia sentar aqui na frente, porque não precisa escolher por lá. Fica aqui, ó, comigo. Não vai, vem aqui. Né? Então vamos lá. Independente do que o pai fez, eu quero minha filha viva. Então o pai dela não quis, ou não pôde, não teve, o pai dela não está presente. Então Deus quis que ela crescesse com essa aula. Consegue entender? Não é você que vai tampar a aula dela. Filhinha, o máximo que eu posso te dar é uma mãe. Mãe você tem. Tá aqui a mamãe. O papai não está presente nesse momento, mas você tem um pai. Entende? E quando ela é pequena, para não causar trauma na menina, não transfira para ela a sua raiva. Seu pai não presta, seu pai me largou. Porque se você fala isso na frente de um juiz, sabe o que ele vai dizer? Você não pensou isso antes de fazer um filho com ele? Ah, mas eu não sabia. É um risco. Entende? Desde o nascimento tem sentimento de perda. Desde que do nascimento tenha sentimento de perdê-la. Então, Michele. Então, uma maneira de você curar isso é devolver ela ao pai. É falar, minha filha, esse cara aqui, ó, que é o seu nome dele, vamos chamar ele de Zé. O Zé aqui, ó, é seu pai. Foi com o Zé que a mamãe fez você. Então você é metade a mamãe e metade o Zé. E se você quiser ser igual ao papai, tá tudo bem. Pronto. Ai, que leveza. Uma palavra talvez devolva equilíbrio para o seu sistema. E olhar para ele com o olhar de que ele é o pai da sua filha. Então, de repente, você passou uma vida inteira com raiva porque ele te abandonou. Uma vida inteira puta porque ele não assumiu essa criança. Ah, esse cara não me largou na mão, me assumiu, tá. Isso fez com que você impediu você de olhar o que ele de melhor te deu. Que é a sua filha. Entende? Quando eu tive meu filho mais velho, o pai também entrou com uma banana. Falou, tá aqui um pacote de dinheiro, vai lá e aborta que eu não quero. Eu não sou boba nem nada, claro que eu peguei o dinheiro, né? Comprei uma moto, mudei umas roupas, fiz umas viagens. Falei, tá bom, pra você vai estar abortado, mas pra mim tá aqui o dinheiro. Peguei o dinheiro e fui cuidar da minha vida. E aí dei o meu filho pra outro homem registrar. Fiz a mesma coisa que você tá falando aí, entendeu? Só que eu nunca menti pro meu filho que aquele cara era o pai dele. Entende? Esse homem te assumiu, mas não é seu pai. Ele é o nosso cuidador. O que eu fiz? A mesma coisa que minha mãe fez. Minha mãe, quando teve... Olha como o nosso sistema doentio se repete. Quando a minha mãe teve ela entrou com a barriga e meu pai entrou com o pé, né? Minha mãe lá entrou com a bunda e meu pai entrou com o pé na bunda. E aí minha mãe logo casou com o meu pai. Ó, passei a vida inteira chamando ele de pai. Passei a vida... Ó, vou explicar pra você. Aqui tá minha mãe, teve filho com fio Delcino, tá aqui eu de azul. Põe eu de azul. Põe de azul. Acho que eu sou rainha, sangue azul. E aí, meu pai deu o pé na bunda da minha mãe, ela foi e conheceu o seu Raimundo. Aí, com o seu Raimundo, ela teve mais 2 filhos, que é a Roberta e o Francisco. Aí, quem contou pra mim que o seu Raimundo era meu pai foi meu avô. Não foi nem minha mãe, porque pela minha mãe talvez eu saberia até agora. Então eu passei uma vida inteira sem direção. Porque eu não sabia quem era metade de mim. Entende? Chamando esse cara de pai.
Então, quando eu chamei ele de pai, a filha dele, que é a mais velha, a primogênita, passou a ser a segunda. Eu tomei o lugar dela, porque ela é a mais velha. Então, eu não fiquei sem pai, peguei o pai dela, que não é meu pai, ela passou a ser a segunda, o lugar dela é a primeira, ela passou a ser a segunda. E aí o meu irmãozinho, meio-irmão, passou a ser o terceiro em vez de ser o segundo. Então, dele, ele é o segundo. Dela, ele é o terceiro. Então, para fechar a conta, ficar fácil a fala, nós temos 3 filhos, pronto. É mais conveniente pro ego da gente, né? Falar, ai, meu pai das crianças. Achando que isso não vai ter consequência. E o que aconteceu comigo? Como foi excluído de mim o meu pai, eu não pude ter um pai, não se fala do nome do pai, não se comenta no assunto do pai. Tomei o pai da outra. O que aconteceu? O meu irmão morreu. 19 anos, quando ele morreu. Você entende? Então foi com a própria vida que esses 2 aqui pagaram a conta. Então ela pagou a conta de tirar o meu pai com a vida do filho caçula. E ele pagou a conta de não pôr o filho dele, pegar um filho do outro, perdendo o filho dele. Então os 2 tiraram de mim o meu pai e pagaram com o próprio filho. Isso é muito sério. Entende? E tanto quando minha mãe perdeu o filho, ela ficou muito paralisada, ficou muito, né? Eu não sei o que é perder o filho, eu sei o que é ter. Graças a Deus, peço a Deus que eu nunca experimente essa, que pra mim é a maior dor da terra, né? Mas quando ela perdeu o filho dela, ela não teve dúvida, ela falou, você matou meu filho. Na verdade, ela estava dizendo isso pra ela. Só que ela teve que dizer isso pra mim. Minha mãe, tadinha da minha mãe, né? Tadinha não, porque tadinha não pode dizer. Mas na época, por quê? Porque eu tomei o lugar dele. Ela, inconsciente, até sabia o que estava acontecendo, mas ela não sabia dar o nome certo. Então foi essa história, a minha vida, que talvez tirou a vida dele. Mas por quê? Porque ela me pôs num lugar que não era meu. É muito sério isso, meu. É muito sério. Então, olha como a responsabilidade que você tem tá mentindo para o seu filho. Tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Vou dar outro exemplo. Vou pegar aqui outro exemplo que é mais fácil. Aí essa mãe aqui é mãe solteira, exclui esse pai e não coloca outro pai para esse filho. É bem provável que esse filho, para compensar, tome a dor da mãe, fica aqui do lado da mãe. Ele não prestou mesmo, mãe, ele te largou. E é bem provável que esse cara aqui mude a sexualidade dele. Por quê? Porque ele precisa suprir a mãe. Consegue entender isso? Então são muitas coisas que podem estar acontecendo na sua vida e você não sabe. Não que seja o correto ou o certo, eu estou dizendo assim que isso pode vir a acontecer. Porque tem outra coisa também que é interessante falar aqui. Então essa mãe se separa e aí esse filho toma a dor da mãe, né? Vai lá e fala de igual para igual pro pai, você traiu minha mãe, se meteu no relacionamento da mãe. A partir do momento que você se mete no relacionamento da mãe, te coloca ao lado dela não é o seu lugar é menor que ela, então você se mete num assunto que não é seu. E aí você se torna marido da sua mãe. Porque o pai saiu, se toma a dor dela, você fica ali com ela, se bobear, você até dorme junto com ela, né, na cama dela. Não édipo, mas assim, toma a dor dela, filhinho, dorme com a mãe, é amigo da mãe, mora com a mãe. E aí, digamos que você tem mais irmão aí, mais 3 irmãos, você começa a ser, como você é o mais velho, toma a dor da sua mãe, você começa a ajudar a sua mãe a criar os seus irmãos. Então, na verdade, você está sendo pai dos seus irmãos, marido da sua mãe. E fala, nossa, não aparece ninguém pra mim. Não tenho dedo podre. Não consigo arrumar um relacionamento. Todo mundo que eu arrumo, ou esse cara tá muito... Esse rapaz que eu arrumei pra namorar, ele é muito apegado à mãe dele. Que é o que eu sou, eu não tô vendo, mas o cara eu tô vendo. Ou esse aqui não tem compromisso, porque eu já tenho um compromisso, mas eu tô falando que é o cara que não tem compromisso. Ou esse aqui, seja lá o que for, todos os pretendentes aqui da fila, ó, não vai servir, sabe por quê? Porque você tá fora do seu lugar. Então você trouxe para você uma responsabilidade que não é sua, que é cuidar da sua mãe.
Com isso, você ficou lado a lado dela, cuidando dos seus irmãos, ou seja, você não tem nem filho, está cuidando dos seus irmãos como filho. Então você já é uma pessoa comprometida com o filho e atrai pessoas que não estão prontas para compromisso. Por quê? Porque você não está pronta para compromisso, criatura. E você fala que é porque tem o dedo podre. Agora pergunta, quem quer saber o motivo da falta de prosperidade na vida? Eu ouvi falar isso agora, você pode ler meus pensamentos. Só pergunta e vê quem responde no chat. Qual é o motivo? Só pergunta quem quer saber do motivo. Quem quer saber do motivo da falta de prosperidade? Quem quer saber o motivo pela sua falta de prosperidade? Por que o dinheiro não vem para você? Comenta no chat. Comenta aqui no chat que eu vou explicar para você. Ai, minha vida não é próspera. A minha vida não tá indo. Eu ganho até um dinheiro, mas quando eu vou ver, queima a geladeira. Rouba o meu carro. Quebra não sei o que, destrói, junta o dinheiro, quando eu for usar, não dá para usar. O dinheiro parece que ele entra por uma mão e sai pela outra. Escassez, ninguém quer saber, tá todo mundo rico aqui, ninguém quer saber não. Ninguém quer saber, tá todo mundo muito próspero, abundante, não é verdade? O dinheiro não te vê. Então por que você não tem dinheiro? Vou explicar. Vamos pegar aqui o dinheiro. Vou explicar por que o dinheiro não vem. Vamos lá, vou até brincar aqui com você. Esse aqui é o seu dinheiro, ó. Sua prosperidade, olha que beleza. Ela tá vindo pra você aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Você não tá aqui. Cadê você? Você não tá no seu lugar. A prosperidade tá aqui, ó. Você tem 3 irmãos, ó. Tá tudo aqui, ó. Você e seus irmãos, tá tudo certo. Só que você tá onde? Fora do seu lugar. Fora do seu lugar. Então, o pretendente veio aqui também, ó. Junto, inclusive ele é rico, hein? Veio junto com o dinheiro. Mas cadê você? O emprego veio, ó. Veio um emprego, veio uma oportunidade de negócio. Os pretendentes, tudo é dedo podre, né? É tudo do jeito que você tá aqui, ó. Eles vêm pra cá porque é onde você tá. Então, o que tá aqui é pra você. Os seus irmãos tá aqui. No lugar dele. A sua mãe está aqui. Você tomou o lugar do seu pai. Não pode ter os pretendentes, que é o lugar do seu pai. Excluímos o seu pai. Está aqui. Lá para trás. Tudo que é seu está aqui, ó, de branco. Ó. É a oportunidade, é a prosperidade, é o bem. Está tudo aqui para você. Mas onde você está? Você está aqui. Consegue entender que não é que o cara é dedo podre? É que onde você está é o que dá para ter? Consegue entender que o dinheiro vem para você, mas ele não fica com você? Claro, tem muitas coisas aí que a gente pode, né? Por isso que é legal fazer o curso que a gente vai colocar, que eu vou te ensinar. Porque tem aí, atrai a prosperidade, física quântica, e você pode realmente atrair muita coisa de prosperidade. Muita prosperidade. Mas a prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Então você atrai o dinheiro. E se você acha que todas as soluções dos seus problemas vai ser o dinheiro, você tem uma desculpa para isso. Aí vem o dinheiro. E aí vem o divórcio. Porque às vezes o dinheiro... Não é crença, tá, gente? Porque você atraiu o dinheiro achando que era esse o problema. E aí você ficou tão focado em atrair o dinheiro que você descuidou das outras áreas da sua vida. E aí tem infelicidade. Pode ver aí na internet que tem muita gente aí falando de prosperidade divorciada. Por quê? Porque veio o dinheiro, aí o dinheiro mexeu com a sua cabeça, aí você ganha o mundo perto da sua casa, e aí você muda a roupa, muda o corpo, muda isso, muda tudo. Vou mudar o marido, já mudei tudo. O que tem que mudar o marido? Ou o marido pensa, vou mudar a mulher. Tá entendendo? Então, refazendo a família. Eu vou dizer pra você, eu conheço muitos casais que eu atendo, que... Atendia, né? Nem tô atendendo mais casais. Que quando eles eram felizes, foi o momento que eles reconhecem que o momento que eles estavam mais unidos, mais felizes, é o momento que eles lutavam junto. Muitos vão dizer que o dinheiro trouxe consequências. Por quê? Porque é um dinheiro a todo preço. Entende? Então hoje eles não se conectam mais, hoje eles não transam mais, esfriou o casamento. Eu vou dar um exemplo muito importante aqui também. Então você atrair a prosperidade, eu estou tentando levantar bastante polêmica aqui para você entender que é importante você olhar para o seu sistema. Porque aí você está julgando a vida do outro sem cuidar da sua e está tão fácil de resolver a sua vida.
Marca uma sessão de constelação que você vai ver, meu amor, que com certeza você vai resolver a sua vida. Ai, mas não tenho tempo, então continua sofrendo. Ai, não tenho dinheiro, então continua gastando com outras coisas. Vamos lá. Então esse aqui é uma empresa. Esse aqui é o dono da empresa. Esse aqui é o funcionário da empresa. Esse aqui é o cliente. Esse aqui é o dinheiro. E aí vão ter muita coisa para falar. Ixi, aqui tem muita coisa para falar. Essa empresa aqui é desse cara. Ele casou com essa mulher e ela veio trabalhar na empresa. Tá tudo certo. Por enquanto tá tudo certo. Agora, se for o contrário, se você tem uma empresa, minha amada borboleta, e traz o cara para trabalhar na sua empresa, transforma ele em seu sócio. Eu caí em todas essas aulas. Eu queria te dizer que o que me interessou para a constelação, quando eu comecei a estudar 5 anos agora atrás, eu vi que eu estava em todos os exemplos. Falei, meu Deus, eu consegui fazer todos os exemplos. Então eu montei uma empresa e dei para o marido a sociedade. Mas eu não fiquei feliz em fazer só isso. Então o que acontece? A mulher pode entrar na empresa do marido, mas o marido não pode entrar na empresa da mulher. Porque se ele entrar na empresa da mulher, ele é o maior. E aí, como ele é a dona, ele fica menor. Então é como humilhasse o homem, digamos, é só para você entender. Então esse homem vai falir essa empresa. Que é o que aconteceu com a minha. Faliu a empresa. Aí, para piorar, o que eu fiz? Precisava abrir limitada, né? E para abrir limitada, pelo menos na época, precisava de 2 pessoas. Então eu falei, vou pôr o nome dele, né? Porque a gente é sócio, é meu marido, eu tô dando a empresa para ele. Só que como eu sei que a empresa é minha, eu vou dar 1%, que 1% já dá para abrir a empresa limitada. Então eu vou dar 1% para ele, que é o suficiente para abrir limitada. Quer dizer, eu diminuí ele mais ainda. O que custou? A minha dor, filha. A minha dor. Entende? Então, você tem que... Aí tá, esse é um exemplo, vou dar outro exemplo. Então, o cliente, vamos lá, eu gosto de fazer... Digamos que isso aqui é o cliente. O cliente, que é o dinheiro é azul, o cliente é o vermelho, vamos lá. Cliente vermelho. O cliente vem numa empresa, vem junto com o dinheiro. Mas o vendedor está olhando para o dinheiro. O dono da empresa está olhando para o dinheiro. O produto está olhando para o dono. Então o produto olha para o dono, me veja. O vendedor está olhando para o dinheiro, o cliente está olhando para o dinheiro, e quem está olhando para o cliente? Ninguém, né? Ninguém. Essa empresa vai adoecer. E aí você traz um funcionário para trabalhar ali, 2 vendedores, por 2 azul aqui, que ele tem uma escassez na vida dele. Na vida dele é uma vida que não se ganha muito dinheiro, porque ganhar dinheiro tem muito sacrifício para ganhar dinheiro. Tem que ter muito sacrifício para ganhar dinheiro. Que maravilhoso, né? Antigamente tudo era doente, mas agora você pode tratar o seu sistema. Olha que incrível. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Como essa pessoa aqui vem de uma família que tudo é muito difícil, vai ser difícil as vendas nessa empresa, porque para ela prosperar é tudo muito difícil. Então, isso é verdade para ela, só que ela trabalha na sua empresa. Então, o que seria ideal? O dono da empresa acolhendo o produto, os vendedores olhando para o cliente olhando para o produto, e o dinheiro vem junto com o cliente. Consegue entender que fica uma empresa sadia e traz equilíbrio para a empresa? Mas claro, de repente teve um aborto nessa família durante a época da empresa, a empresa sente. Tem uma criança, tem alguém que se suicidou, tem alguém que tem problemas, tipo assim, síndrome de Down. Tudo isso influencia na empresa. É muito importante isso. Então, pode falar. O Bruno tá cheio de dúvida aqui. E o que tem a ver a mãe com a prosperidade? Fala da mãe, da prosperidade, o que isso tem a ver? Então, vamos lá. Então, eu tô aqui, vou pegar meu exemplo também. Né? Como a minha mãe não falou que era o meu pai, não sei o quê, então eu não tinha direção, né? Tá. Tinha o pai da outra no lugar do meu pai, então eu julgava a minha mãe. Julgando a minha mãe, o que eu faço? A mãe é o sucesso. A mãe é sucesso, ó. Então o dinheiro entra com uma mão e sai para outra.
Então, quando você não olha para o sucesso da sua mãe, você não tem sucesso. Quando você não olha para o papai, você não sabe para onde você vai. Claro que eu vou. Porque quem dá direção é o pai. Quem dá sucesso é a mãe. Então, quando você cura o seu olhar para os seus pais, quando você entende que você só pode olhar para frente, você aprende a fazer isso. E tudo isso em amor. Porque tudo que vem lá de trás também foi por amor. Até os erros. A vida, você volta para o seu lugar. E a partir do seu lugar, você cura o seu sistema. Mas olha, eu vou dizer para você, tudo que tem de exemplo da constelação eu consegui cair. Tudo. Por exemplo, quando eu me separei, né? Quando eu me separei, eu não era sistêmica. Eu era terapeuta, eu era tudo, né? Menos sistêmica. Você vê como às vezes a terapia, depende da terapia que te ajuda, né? Então o pai dela, a minha filha, me traiu igual o meu pai traiu minha mãe. Então, já traiu um homem que faria comigo, olha a diferença de eu explicar hoje. Eu que atraí um homem que faria comigo o que meu pai fez com a minha mãe. Quando ele me traiu, o que eu fiz? Alienação parental, né? Ah, porque seu pai me largou. Ah, porque seu pai me traiu. Ah, quanto mais eu falei do pai dessa criança, eu atraí essa criança pro pai e afastei ela de mim. Porque o filho toma dor do outro. Então ela não tomou a filha, a mulher, assume o lugar da mãe, do pai. Hoje ela é a princesinha do papai. Aí ele se casou, né? Ele se casou. Essa mulher que ele se casou nunca quis saber quem eu era, nunca quis, não que eu queira. Mas essa mulher viveu uma felicidade lá maravilhosa por um tempo. Por quê? Porque estava maravilhoso, né? Vai saber o que o marido falou pra ela, né? Ah, porque a minha mulher, enfim, a gente compra a história do outro, sem saber a verdade. E aí, o que aconteceu com a felicidade dela? Quá. Hoje tem uma outra no lugar dela. Então, hoje ele está com outra, ela está sofrendo. O que a constelação está dizendo para ela? Como você não entendeu que para você ser feliz custou a dor da primeira, você vai sentir a dor da primeira. Entende? Então ele está fazendo ela passar o que eu precisei passar para ela entender. Se ela tivesse olhado para mim com compaixão e entendido que a felicidade dela custou a minha dor, se ela tivesse tido respeito pela minha dor, talvez ela estaria com o marido dela até hoje. Mas como ela não teve, ela não tá, coitada. Tá entendendo? Só que ela é evangélica, né? E eu já fui também. E os evangélicos, você só pode ler a Bíblia. Então você não pode ler mais nada. Então ela está presa dentro da igreja dela. Então ela não vai constelar. Então ela vai passar o preço de 40 anos no deserto, rodando em círculo. Uma coisa que ela podia resolver assim, ó. Né? Então, a primeira esposa tem que ser respeitada. A segunda esposa tem... Porque às vezes a pessoa tem 5 maridos. Porque não respeitou a primeira, a segunda não respeitou a segunda, a terceira não respeitou a segunda e a quarta não respeitou e sucessivamente, né? Então a primeira esposa sofreu, aí entra a segunda esposa. Vamos lá, vamos pôr o marido de branco aqui, que ele é santo, né? Aí a primeira esposa divorciou. O que aconteceu? Divorciou. Aí pronto, vem a segunda. Aí ela não repara na dor da segunda. Pronto, passa. Próximo, terceira. Aí ela não olha nem para a dor da primeira, nem para a dor da segunda. Próximo, terceira. Aí esse senhor aqui está no quarto casamento. E todos infelizes, inclusive o quarto, porque tudo bem, ele pode se adaptar um pouco, depois de 4 vezes casando, você fica mais ou menos bom, né? Você consegue pelo menos amortizar a dor. Então você vai se trocando de relacionamento, quando já se trocando de roupa, por quê? Porque o sistema está adoecido. Nossa, gente, é muita coisa, né? Muito bom, né? Concordo. Então, quando eu comecei a fazer a constelação, eu comecei a discordar. Até que eu entendi que concordar doía menos. Quando eu comecei a concordar, eu comecei a tratar o meu sistema. Eu tô com coceira de pernilongo, gente. O que eu posso fazer da coceira do nariz? Então... Sim, senhor, meu diretor. Então, vocês têm noção do que eu sofro aqui, do meu sistema aqui. Ele é o homem, ele é o mais velho, quer dizer, ele é o pai da internet que eu tenho que obedecer, filha. Senão eu sofro, você não tá entendendo. Eu sofro aqui.
Então, vamos lá. Você tem que entender que o seu primeiro é o seu primeiro. Ah, estou no meu segundo marido. Estou no meu terceiro marido. Ah, mas eu não vou dizer que eu tenho 5 maridos. Então, continua achando bonito pros outros e sofrendo. Vai pro sexto se continuar assim. Entendeu? Então, e tem gente contra a cancelação. Então, eu sou do seguinte sistema, sabe? Eu só vou contra uma coisa quando eu aprendo. Porque daí eu vou contra. O que eu não vou é no barulho dos outros. Ninguém mais dá piteco na minha vida. Nem o pastor, nem o médico. A escolha é minha. Entendeu? Então, é importante a gente aprender, se permitir. Porque aí, depois que eu experimentei, eu vou saber se não presta. Claro, droga a gente já sabe que não presta. Já tem até um nome, não precisa. Já está escrito droga, né? Alta tensão, perigo de choque, já está escrito. Né? Tem uma caveira lá, está escrito, você não precisa. Mas aquilo que aparentemente não tem perigo, né? Não vai me matar, não vai me drogar, não vai me viciar, não vai me rasgar, eu posso olhar. Né? Funcionou tudo com ar, né? Eu posso olhar, entende? Então é importante você entender que o seu sistema, você veio de um sistema familiar. Aqui está você, aqui está o homem que concebeu você, aqui está a mulher que concebeu você. E está acabando isso aqui, gente. Atrás desse pai existe um pai e uma mãe, presente ou ausente. Atrás dessa mãe existe um pai e uma mãe, presente ou ausente. E que atrás desse pai e dessa mãe existe um outro pai e uma mãe, presente ou ausente. Tanto o pai desse, como o pai desse. Olha que coisa linda. E desse lado, assim sucessivamente. O que aconteceu aqui com o meu avô, que no caso da Rainha Elizabeth, o tio-avô dela renunciou à monarquia, porque quem ele queria casar não poderia. Então não falou uma banana para a monarquia, você é feliz. Então não adianta eu estar de rei aqui, infeliz. E é o que eu estou falando da prosperidade que você falou. Tá, você quer a prosperidade a todo preço. Você vai ficar aí 1 ano atraindo lei da atração e não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você vai atrair a lei da atração para você e não vai ir para você, porque você não está no seu lugar. Por isso você compra o curso, faz e não aprende. Fica lá meditando, fazendo Dragon Void, fazendo tudo que você quer na sua vida, lei da atração, física quântica, programação neurolinguística, neurociência, é hertz, é frequência, é o escambau. Não vai funcionar para você. Por quê? Porque você tem que perdoar o seu campo, olhar para o seu sistema, devolver o seu lugar, entender que tudo que aconteceu atrás de você, que a vida do seu pai e da sua mãe, se o seu pai traiu sua mãe, se o seu pai deu uma com a sua mãe, se ele largou sua mãe grávida, não é problema seu. Quem escolheu dormir com ele foi sua mãe. Então não é porque ele não presta, mas ela escolheu ele para ser seu pai. No momento que ela dormiu com ele, ela escolheu ele. Faz sentido? Ela que escolhesse um homem que não fosse ele, mas ela escolheu ele. Entende? Ele escolheu ela para ser sua mãe. Então quando seu pai for falar mal da sua mãe, você fala, opa, não tem nada a ver com isso. Sabe por quê, papai? Porque foi você que escolheu ela para ter eu. Eu não tenho nada a ver com isso, mamãe. Você já é adulto o suficiente, resolva os seus problemas que eu vou resolver os meus. Isso traz a você liberdade de seguir a sua vida. E eu te digo, você aqui seguindo a sua vida, a sua vida vai vir na sua direção, a sua felicidade, a prosperidade. A vida vai vir, a vida está aqui, ó, te esperando, ó, abrindo para você. Você está pronta para receber a vida. Dá para ver aí? Quando as letrinhas ficam na frente? Dá para ver? Sim ou não? Não, essa parte de baixo. Não dá pra ver? Vou levantar aqui, tá vendo? Ó, aqui tá você. Então, tá tudo aqui à sua disposição, vindo na sua direção. Deus não foi mal com você, Ele não esqueceu de você. Ele não estava dormindo, tirando a sonequinha do almoço. Deus não estava fazendo isso. Só que você está olhando para trás.
Você está indo para frente, olhando para trás, olhando para o papai e mamãe, olhando para o pai, julgando a sua mãe, julgando o seu pai, falando que, ou chamando um outro cara que não é seu pai de pai, porque o seu pai largou sua mãe, ou seja, você não chama ele de pai porque o que ela te diz, você compra. Você estava lá na hora que eles estavam fazendo você? Você sabe exatamente o que sua mãe sentia? Foi estrupo? Não foi estrupo. E mesmo que se for, tem outra conversa para isso. Mas digamos que não foi estrupo. Mãe, a senhora foi estrupada? Não. Se não foi estrupo, amiga, ela escolheu esse cara. Se ele presta ou não, se ela descobriu isso depois, não exime dele a oportunidade de ser seu pai. O que é fato que é o seguinte, que se fizer o DNA, você é metade ele e metade ela. E para você ser feliz, você tem que olhar para metade do seu pai e metade da sua mãe. Isso é você. Então você vai ser um ser humano completo. Então hoje eu sei que eu sou metade Fio Delcino, metade Lourdes. E que o Raimundo que me criou é pai da Roberta. Eu posso até ter sido batizada com o nome dele. Eu entendo. Só que quando eu falo dele, eu sei que ele é meu padrasto. Eu sei que esse nome é emprestado. Entende? Então quando eu me casar, eu vou honrar o nome do meu marido. Eu vou estar com o nome do meu pai lá, do meu padrasto. E meu marido, quando alguém perguntar quem é o seu pai, Fio Delcino. Quem cuidou de você? O Raimundo. Entende? Ele não é meu pai. Ele é meu padrasto. Fez um bom papel. Mas não é meu pai. Isso me traz força. Ó. Eu sou esse homem. E quando eu assumi aquilo que Deus escolheu para mim, que é o meu pai, isso me traz força. Pode ver que eu não quis nem mexer desse lado. Ó. Eu não tenho nada do lado direito. Olha que interessante. Eu não consegui tatuar esse lado. Por quê? Porque é um lado que eu não conheço. Eu não quis tampar. Eu quero ver meu pai. Da minha mãe, eu brinquei. A minha criança brincou com a minha mãe. Porque é o lado da minha mãe. Então eu fiz desenhos, fiz mandalas, fiz cura. Pus os meus filhos desse lado. Porque são meu. Eu não escrevi o nome dos meus filhos do lado do pai. Escrevi do lado da mãe. Então eu tenho mais segurança desse lado. É o lado que eu mais conheço. Porque é minha mãe. Tudo isso, eu estou tendo esse insight agora. Agora o meu pai, eu não mexi. Quando eu casar, talvez eu coloque o nome do meu marido. Né? Se é que eu vou me casar de novo. Mas por hora está aqui, limpinho. É uma história que eu tenho, mas eu não conheço. Mas aí eu fiz um movimento na direção desse homem, dos pais desse homem, que são os meus avós. Né? Então eu sou metade negona, que é meu pai, e metade branquela, que é minha mãe. Então eu sou um café com leite. Eu sou um equilíbrio até da nascença, gente. Que minha mãe do Paraná branca, mas branca essa parede atrás de mim. Minha mãe é branca. Eu preciso pôr um pretinho aqui. E meu pai é pretão. Põe a lanterna aqui que tá aqui. Então eu sou café com leite. Entende? Ai que legal, eu sou equilíbrio, branco e preto. Aí eu saí morena, bege. Entende? Então comece a olhar para o seu pai com esse movimento. Só de você fechar os seus olhos agora comigo. Fecha os seus olhos. Põe a mão no seu coração, todo mundo, vamos lá. E fale, traga a sua memória, o seu papai e a sua mamãe na sua frente. Eu vou fazer também. Dá uma inclinadinha com a cabeça para baixo, em sinal de respeito. E diga, papai e mamãe. Vai, diz aí, Bruno. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Representa o povo aí. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por tudo que aconteceu com vocês. Por tudo que aconteceu com vocês. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Me perdoe. Me perdoe. Por ter me metido na vida de vocês e julgado vocês. Por ter me metido na vida de vocês e julgado vocês. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Obrigado pela vida. Obrigada pela vida. Obrigado pela vida. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo vocês dois. Eu amo vocês dois. Pela vida. Pela vida. E em forma de honrá-los, E em forma de honrá-los, eu olho para frente eu olho para frente e vejo a vida a partir de mim. e vejo a vida a partir de mim. Recebo então as minhas moedas. Recebo então as minhas moedas. Vou só explicar, que em outras palavras significa: eu recebo o que vocês puderam me dar,
Então repita agora, sabendo o que você está falando. Eu recebo as minhas moedas. Eu recebo as minhas moedas. E com elas sigo adiante. E com elas sigo adiante. Gratidão. Gratidão. Abre os olhos. Sente, é mais leve. Mais leve. Deixa a bagunça lá com eles. O problema é deles. Eles que pensam melhor porque eles vão dormir. E você pega esse exemplo. E a mesma coisa você. Por que a sua filha tem que pagar um papo? Quem foi lá dormir com o cara foi você, filha. Quem dormiu com o pai das minhas filhas fui eu. Foi ninguém. Eu não fui empurrado de uma arma na minha cabeça. Eu fui lá porque eu quis. Aí eu viro pra ela e falo, ele não presta. Por que eu não vi isso antes? Entendeu? É isso, Giza. Daqui pra frente. Meninas, em breve... Recados, vamos lá. Em breve, assim, toda cara toda linha do pênalti. Calma aí. Primeiro falar, antes de você dar o recado, falar em uma palavra como foi essa. Minha diretora aqui hoje, nós não estamos sozinhas, viu, gente? Fala pra mim de verdade, em uma palavra, o que foi essa live pra você hoje? Honre essa live, né? Comece a honrar a live, né? A live foi para você o quê? Próxima live. Não faz isso, não exclua da sua vida. Não exclua o terapeuta que tá aqui. Escolha a sua palavra. E aí? Fala baixinho, eu vou falar mais alto. A gente vai falar assim. Rápido. Agora fala. Quem fala que a gente vai fazer uma imersão sistêmica. Que é a cura da família. Eu vou falar. E quem se interessar, fala pra mandar No uma direct. mensagem no direct. Nós vamos fazer uma imersão sistêmica. Que vai ser 2 dias para você curar a sua família. Online. Que vai ser, precinho de constelação para você, para te ajudar mesmo. Então, se você quer passar 2 dias, ir na sua casa, se constelando, pondo todos os seus problemas na mesa, tirar as roupas do guarda-roupa, todos aqueles problemas que ficam rodando na gaveta, você vai ter um dia inteiro para fazer isso. 2 dias inteiros para fazer isso. 18 horas de treinamento. 18 horas de cura. Disso dá pra curar a mãe, a filha, o guarda-roupa, tudo. Então, se você tiver interesse, que vai ser agora pro finalzinho do mês, nós vamos fazer uma sala fechada, não vai ser pra todo mundo, tá? Precinho de constelação, tá? Você me manda uma mensagem aqui no direct, é isso? Vai dizer, eu quero participar desse workshop. Eu quero mais informações do workshop. E aí a gente vai mandar todas as informações só pra quem quiser as informações. Porque como vai ser muito baratinho, eu não vou abrir pro povo, não. É pra quem está comprometido. Faz sentido, Bruno? Vai ter primeiro lote e... vai ter o primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Na verdade, só vai ter o segundo, porque na verdade o primeiro lote a gente vai liberar para as alunas da borboleta, não é isso? E também quem tiver nessa lista. Quem tiver na lista, quem tiver aqui na live, na lista, vai tomar o mesmo privilégio que a gente vai dar para as borboletas. As meninas das borboletas vão ter um outro diferencial. Mas por quê? Porque elas foram lá no retiro, porque elas pegaram o carro, foram até lá, pagaram o ticket, subiram na montanha, entendeu? Ficaram sem comer, fizeram jejum, renascimento, fizeram constelação, fizeram tudo, minha filha. Então elas merecem um desconto. E estão mais preparadas até para passar por esse processo, que elas sabem, né? Que tem que pôr 2 calças, né? Quando a gente fala em cura, a gente tem que pôr 2 calças, elas já estão preparadas. Agora, quem não tá no meu boleto, manda o direct. Eu quero mais informações desses 2 dias aí que eu posso fazer na minha casa com fone de ouvido para ninguém ver. É só você poder fazer a cura da sua família, tá? É uma maneira de eu contribuir esse ano para você. É um presente para sua vida. Então, manda lá o direct. Eu quero mais informações dessa imersão sistêmica de cura, tá? Uma palavra... Lindo, foi lindo. Vamos ver quem compartilhou. Maravilhoso, desse essa joia sal. Ai, linda. Foi maravilhoso. Quem mais? Libertador, livramento, cura, surpreendente, linda. Ai, que linda. Ai, que maravilhoso. Muito obrigada. Então, um beijo. Até semana que vem, quarta-feira, às 20h07. Não perca essa live. Vamos curar nossas dores da família. Vamos aprender a pôr os nossos problemas na mesa e olhar para eles com amor e respeito. Porque a gente foi ensinado a julgar ou jogar para baixo da mesa o segredo. E isso só adoeceu as nossas famílias. Agora a gente aprender a olhar com amor, com a fórmula certa, a gente vai conseguir
se libertar do que veio antes de nós, deixar com o passado, com os passados, né? Com quem fez o passado, e a partir daqui construir um novo futuro. E ele vai ser novo e vai ser possível, porque você não vai mais julgar quem passou. Você vai compreender que tudo tem um porquê, né? Nada está por acaso, estamos todos emaranhados. Papai do céu fala que nós estamos pedaços de um grande projeto. Então nós estamos vivendo essa parte. Eu acredito que nós podemos, a partir de nós, curar a próxima geração, curando as nossas emoções. Não é verdade? Um beijo no coração, fica com Deus e até quarta-feira que vem, tá bom? Manda um direct aqui se você quiser fazer parte dessa imersão, que vai ser incrível. Vamos juntas? 1, 2, 3, parece namorado, né? Ai, desliga você. 1, 2, 3 e... Vamos juntas, já!